Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, soy Shafi. Bienvenidos a nuestro análisis semanal del mercado. Estamos grabando esta vez en sábado cerca del mediodía, porque así ya teníamos todo el recorrido de la semana y cualquier aviso de los que salen después del mercado los viernes, ¿no? Que a veces Sí, pasan cosas. pero además teníamos el baloncesto ayer del Valencia, que no podíamos perder, el segundo partido del playoff. Y ahora ya venimos a contaros todo lo que ha pasado en el mercado, porque esta semana puede que haya sido de las más interesantes del año, ¿eh? Sí, ¿por qué? A mí me lo parece, porque se han visto muchos movimientos. Se han visto las correcciones de las que hablábamos que podían pasar y luego ha habido noticias, pues eso, interesantes. Ahora las voy a contar, luego vamos a ver cómo ha reaccionado el mercado a todas ellas y como siempre en qué niveles tenemos que fijarnos para la semana que viene, Sí, ¿no? no, yo creo que el mercado puede que esté cambiando de humor, pero hay trampas adelante que tenemos que estar atentos. Sí, bueno, yo Entonces, no sé si cambiando de humor o simplemente, siguiendo su dinámica. bueno, dando ahí una variación así, un kin, ya Sí. veremos, ¿no? Pues vamos a verlo. Recordaros que estamos participando activamente en la comunidad de MTO Opciones, una comunidad en Discord donde se comparten operativas con opciones desde el punto de vista formativo, didáctico, pero también como comunidad, pues se intercambian conocimientos, ideas y un montón de cosas. Está súper activa, así que dejaremos abajo también el enlace con un código CIM Inversores que si os dais de alta con ese código, pues el primer mes tendréis un 50% de descuento. ¿Vale? Nos vemos dentro. Empezamos hablando de la inflación, porque la semana empezábamos todos preocupados con este tema de la inflación, ¿no? Veníamos diciendo en las últimas semanas que todas las noticias iban empeorando el panorama y de hecho el Banco Central Europeo esta semana ha subido tipos 25 puntos básicos por primera vez desde final de 2023. Creo que es el primer banco de los grandes en subir tipos y eso pues, en fin, todo el mundo se queda pensando cuál será el siguiente, ¿no? Sí. Además, en Estados Unidos el índice de precios a la producción ha salido más alto de lo esperado. El IPC de mayo ha salido bastante alto, el anual está ya por encima del 4% y eso es la mayor subida en los últimos 3 años. Entonces los futuros vuelven a descontar subida de tipos para a partir de octubre más o menos. Entonces, estos cambios en la inflación y en los tipos de interés son los primeros que provocan ya movimientos en el mercado, porque al principio de años veíamos que el dinero fluía hacia los mercados emergentes y ahora, pues con la amenaza de subida de tipos, aumento de la inflación, el dólar empieza o ha empezado a hacer amagos de fortaleza otra vez y esto empieza a hacer que el dinero salga de los emergentes antes de que se desplomen y busque lugares donde reposicionarse, ¿no? Ante un nuevo posible panorama de subida de Mm. tipos. Aquí los primeros movimientos. Mientras todo esto pasaba, aumentaban también las preocupaciones en Oriente, porque la semana empezó con nuevos ataques bélicos, más amenazas de nuevos ataques bélicos por parte de Estados Unidos y todo el mundo decía, ostras, pues si esto otra vez en lugar de ir hacia la paz va hacia una nueva oleada de ataques, pues el tema del petróleo puede empeorarse todavía más, ¿no? Que estaba ahí medio calmado. Lo raro es que los precios del petróleo no se movieron mucho con todas estas noticias. Era algo muy curioso porque parecía que nos metíamos otra vez en la guerra y sin embargo el petróleo estaba bastante contenido. Y todo el mundo decía, bueno, a lo mejor es porque la OPEP se reunió el domingo y habían aprobado un aumento de producción del petróleo. Pero otros decían, bueno, ¿de qué sirve aumentar la producción si muchos de estos países están en el Golfo en el Oriente Medio y el estrecho de Omán está cerrado? Bueno, pues ahí empezó a correr el rumor, que cada vez ha ido cogiendo fuerza, de que por el estrecho de Hormuz ha estado y está pasando más petróleo del que se pensaba. Petróleo no iraní, o sea, del resto de los países del Golfo, pero no de Irán. Y todo esto gracias a un plan maestro que parece ser que ha puesto en marcha Estados Unidos y que hasta ahora debe estar funcionando bien, porque han dicho que el flujo de petróleo no iraní que ha circulado por el estrecho en los primeros días de junio ha aumentado un 50% con respecto al mes anterior. O sea que, claro, si efectivamente se están sorteando los bloqueos y los países también están buscando otras vías de que circule el petróleo, porque no solo es el estrecho, están también los gasoductos y tal,
Pues el mundo pues, se ha ido un poco adaptando a la nueva situación y entonces el tema del petróleo pues parecía que, oye, no iba a ponerse tan grave como inicialmente algunos presagiaban, ¿no? Entonces, por ahí, buenas noticias. Sí, ¿no? Y luego vamos a ver los gráficos de los ETFs que siguen el petróleo mundial, el Brent y el petróleo americano, y me parece que está formando un techo. Por lo menos la Mm. figura me parece. Então podría ser una indicación de que tendríamos bajadas del precio del crudo, pero Y miraremos luego. de hecho, al final de la semana el precio bajó porque Trump anunció un nuevo posible acuerdo de paz de cara al fin de semana. El número 39 dicen que es. Solo que esta vez, bueno, hay de todo, ¿no? Hay quien opina que esto simplemente había, porque fue el jueves, había anunciado un bombardeo, se echó para atrás y luego anunció el acuerdo de paz. Hay quien opina que era, pues nada, un intento más de manipulación, sobre todo el día antes de que saliera a bolsa SpaceX, ¿no? Entonces que no le convenía nada que el mercado se hundiera. Y luego hay quien dice que con todo lo que hemos contado del petróleo, pues que tenía bastante sentido que a lo mejor esta vez efectivamente podía ser la definitiva, porque además dijo que lo iban a firmar en Europa y este domingo en Europa, en Ginebra, tenemos la reunión del G7 en la que va a participar Estados Unidos, con lo cual parece que las piezas un poco encajaban. Irán no lo ha llegado a confirmar, pero sí que es verdad que el ministro de Exteriores ha dicho que hay un memorándum de entendimiento sobre la mesa y que es probable que estén más cerca de lo que han estado nunca de firmar ese memorándum, ¿no? Entonces, Desde luego la respuesta de Irán ha sido diferente de lo que estamos acostumbrados, que es que no vamos a aceptarlo, vamos a la guerra. Entonces eso es bueno sí, para el hay mercado, señales, efectivamente, hay sí. señales. El mercado lo ha recibido con mucha energía, ha habido rebote, ha habido ganas y bueno, que pues eso, que de momento se des cuenta de que esta vez firman. Ya veremos mañana qué pasa, pero esto ha ayudado a que la semana cerrara bastante positivamente. Sí, Y ya que lo hemos mencionado, pues nos vamos a la salida a bolsa de SpaceX, que ha sido un acontecimiento por todo lo alto, como un cohete, ¿no? sí. Nunca mejor dicho. Y bueno, pues al final la IPO, o sea, el precio de salida a bolsa se fijó en los $135 que se estimaba. De hecho, cuando empezó a cotizar ya había subido a 150. Durante el día llegó a $175 y finalmente cerró en 160,95, aunque luego fuera de mercado subió un poquito más. O sea que una salida a bolsa con un 19% de revalorización desde el precio de la IPO de $135. Bueno, pues yo creo que, dadas las circunstancias, No, es una salida en bolsa sí, buena, yo creo que ¿no? ha sido exitosa. Pero las HIPOs tienen su dinámica, ¿no? Y no siempre Ahí. ocurre todo en el primer día. Que el primer día termine positivo ya es un gran avance. Y luego miraremos un gráfico intraday para ver qué ha pasado durante el día y que Bueno, podemos estar atentos para quien quiere tradear o empezar a invertir en muy bien. SpaceX, pero eso con una visión muy corto plazo, Sí, ¿no? claro. Aún no tenemos historia para decir De, algo, porque a ver, fundamentalmente me parece que está cara, fundamentalmente hay pero muchas dudas al las respecto. expectativas son otras cosas. De todas formas, cuando una empresa sale a bolsa, el mayor temor es que salga y se desplome. Eso nadie lo quiere. Lanzamos el otro día un vídeo corto explicando en qué tres claves se han enfocado para que esto no suceda y lo han conseguido, ¿no? No ha Sí. caído. Y de hecho, SpaceX ya con el primer día de cotización ha entrado en el top 10, o sea, en las 10 mejores empresas por market capitalization, con capitalización de mercado. O sea, ya es la número 7 más grande, con Ya, una ya se, valoración de $2 trillones, que son 2 billones, un 2 con 12 ceros, y que ha convertido a Elon Musk en el primer billonario del mundo, un 1 con 6 ceros. bueno, ya Todo está el mundo dentro hablando del de... grupo de las Mag 7 en el primer Sí, día. Eso es ya increíble. se puede codear con nosotros. Es Bueno, increíble. todas estas noticias y todo este movimiento de SpaceX y tal, lo que ha hecho es que sobre todo el sector tecnológico, pues esta semana tenga mucho movimiento, pero sobre todo también porque es que la bolsa de Corea también
tiene una volatilidad brutal esta semana. O sea, en la tecnología está habiendo mucho movimiento. Hay quien saca el dinero de unas acciones para llevárselo a otras. Hay quien intenta protegerse un poco sin éxito, porque claro, cuando la volatilidad es muy fuerte, a veces lo de la protección no sale bien del todo. Y sobre todo porque hay muchísimos ETFs, productos apalancados. De hecho, ya existe uno apalancado de SpaceX, que el ticker es SPCL, un 2, o sea, el Dos doble. veces. Y que claro, pues el primer día en bolsa pues se ha disparado muchísimo, como un cohete. Pero luego ya veremos lo que pasa. Esto en cuanto a Solo noticias um comentário da macroeconómicas. Bolsa de Coreia. A Bolsa de Coreia me parece que são dois ativos que realmente têm Sí, força. Um deles é Samsung. sí. E isso é o que passa a vezes com carteiras quando não sabemos que operar e compramos, vendemos uma put, nos pilha e toda a carteira se transforma em uma ação. Se essa ação vai bem, a carteira vai super bem. Mas se essa ação vai mal, a carteira vai super mal. E a Bolsa de Coreia, uno pensa, está super bem, vou invertir aí, pero hay que conhecer os riscos, porque está basado em Samsung e uma outra de semicondutores também. Sí, Então, se os semicondutores começam a cair, la a bolsa bolsa vai, cae vai passar muito mal. Então, quem quer invertir em Coreia, no ETF de Coreia ou o que seja, tem que estar consciente de deste ese risco. riesgo, ¿no? Sí, la concentración tiene eso. ¿Miramos la agenda? Miramos. Vamos. Bueno, la semana que viene, pues muy poquitos earnings y además, en mi opinión, ninguno capaz de mover mercado ni hacer así que haya mucho movimiento, ¿no? Por nombrar alguna, pues nombraría CarMax el miércoles, que es de las conocidas, y Kroger el jueves. Y tú me decías Quizás quizás Play, que Play, é de restaurantes, pero não são ações que movem mercado, é mais quem no. quer operar a Entonces, desde el punto de corto. vista de resultados, pues tranquilo, porque esta semana además tuvimos Oracle y Adobe, que esas sí que han movido un poco Sim, más. Pero la semana que viene por ahí estamos tranquilos. Y en cuanto a la agenda semanal, pues a ver, importante, porque el miércoles 17 lo que vamos a tener es la reunión del FONC, primera reunión con el nuevo presidente Kevin Warsh. Y al final va a haber la decisión de la Fed, que se espera que en esta primera reunión no haya variaciones, no haya cambios, se quede todo como está. Y finalmente sí que vamos a tener la conferencia de prensa, que es una de las cosas que Walsh quiere eliminar, porque piensa que solo sirve para marear. generar ruído. Pero de momento en esta primera reunión se mantiene a las 8:30 hora Madrid. A ver lo que nos cuenta. Pues hecho gran expectativa porque es la primera, ¿no? Y vamos a ver lo que dice. Luego tenemos el índice de manufacturas de la Fed de Filadelfia el jueves. Y el viernes apuntar en la agenda que es festivo en Estados Unidos por el feriado de Juneteenth. Y cuidado, porque al ser tercera semana de mes tendremos vencimiento de derivados, pero que en este caso, al ser festivo el viernes, el último día para negociar será el jueves 18. Luego el jueves 18 es posible que tengamos volatilidad y luego además la ventana siempre se abre un par de días antes, un par de hasta 2 o 3 días después de la semana siguiente. Entonces, ojo con esto la semana que viene. Sim, eu creio que em conjunto com a decisão da Fed, que provavelmente não cambia nada, pero o tono que marque para o futuro poderia generar ruído realmente no mercado. Efectivamente. Porque además ahora, claro, el BCE ha subido tipos, la inflación ha dado muestras de que está subiendo, pero si efectivamente mañana se firmase un acuerdo que abriera el estrecho de Hormuz y los precios del petróleo pues siguieran bajando, a lo mejor de cara al futuro es verdad que la inflación no llega a ser tan grave como todos estaban temiendo, ¿no? Esto es algo que está por ver y que por un lado puede generar un poco de incertidumbre todavía, pero por otro lado puede ser buenas noticias, ¿no? Si Sim. empieza a descontarse que la inflación se va a calmar y va a volver a bajar, pues a lo mejor cambia un poco todo el panorama de lo que se espera que pase, ¿no? De hecho, não estava pensado em mostrar nesse vídeo, pero quem quer echar um vistazo, as empresas
de transporte já estão começando a mostrar melhorias na cotização, esperando que realmente o petróleo baje. E isso poderia ajudar bastante a parte da inflação, efectivamente. Pues muy bien, entonces atentos con eso. Importante lo que el domingo pueda pasar en Ginebra y vamos a ver qué dicen los gráficos. Miraremos para ver as possíveis trampas que há. A ver, Miramos os gráficos e, para variar, vamos mirar o VIX. O VIX, comentamos que estava rompendo esse nível, havia hecho um máximo, estávamos preocupados que podia seguir essa dinâmica, pero esses 2 dias, com as notícias de la guerra, tudo, eu creio que ha facilitado, a volatilidade ha caído, está outra vez por debaixo de 20. Isso é uma boa notícia para o mercado. Lo que não queremos é uma subida muito brusca, como ha havido anteriormente. Se não temos subida, se começa a andar de lado, isso seria muito bueno para o mercado. sí, pero fíjate, las velas que ha hecho esta semana efectivamente demuestran que ha habido movimiento. Sim, desde logo, quando o VIX se põe com velas tão grandes, o mercado sofre ou vai muito bem, não? Quando há caídas depois de uma subida forte do VIX, há caídas grandes, o mercado está inversamente correlacionado. E por falar em mercado, começamos com o Dow Jones, vemos que sigue dentro do canal alcista, Ha vuelto a entrar. a volta a entrar, sim, ha superado esse nível, ha funcionado como um suporte e eu creio que as grandes empresas seguem subindo aqui. Dentro del Dow Jones temos o NH, que sigue seu caminho subindo, temos Caterpillar, que está aguantando aí arriba, pero tem pinta de estar formando uma consolidação, e se rompe o 940, podemos ter continuação de subida. De hecho, ha rebotado justo na média de 50 períodos e nesse suporte. Eu creio que está o gráfico, eu lo veo bem. Então, essas empresas dentro do Dow Jones empurrando. Se vemos o RUT são 2.000 empresas aqui dentro. Ya. É bastante diversificado. Pero o RUT me está gostando bastante porque está formando mínimos e máximos ascendentes. E a vela de viernes, esta vela aqui, ha superado o máximo histórico. Apesar de ao final do dia ha barrado um pouco, não ha perdido esse nível. Então, podemos ter na próxima semana continuação de subidas del RUT. Me chamaria muito a atenção uma caída mais pronunciada. Eu esperaria subidas, pero nunca podemos dizer a palavra garantizado, não? Há a probabilidade de que pueda seguir subindo. A lo mejor vuelve al 2900 antes de seguir subiendo. ¿Puede ser? Pode ser, pero se vemos esses movimentos como aqui, provavelmente subiria um pouco mais para volver a, digamos, a metade desse movimento, como ha passado aqui, não? Ya. Subiu, caiu, aqui ha caído um pouco mais, que foi na semana. Pero lo normal é que não vuelva a retestear esse nível, que se quede por aqui como máximo. Vaya. Vou quitar esse Fibonacci que funcionou aqui, o suporte está subindo novamente. Se na próxima semana vuelve a cair, ponemos o Fibonacci de novo. Pero desde logo, média de 50, média de 200, apontando hacia arriba, o gráfico sigue em tendência alcista desde abril do ano passado e eu lo veo bastante bem. E, por falar de los índices, hablamos del Nasdaq. El Nasdaq, logo comentaremos em mais detalhe com o SPX, o S&P 500. El Nasdaq eu lo veo um pouco mais débil, apesar de que tivemos a recuperação. O que estamos vendo é que não consegue, ou não ha conseguido, de momento, terminar por em cima desta vela, que está aqui a metade, que foi mais ou menos esse nível, não? Se ponemos algo aqui, seria um nível que me parece importante de curto prazo, que eu creio que temos que estar atento para superar
esta barreira. Mm, Se superamos essa barreira, podemos volver outra vez a nível de 30.700 e buscaríamos superar o nível de 30.700. Pero temos que estar atento na próxima semana se forma algo desse tipo. Próximo objetivo seria a média de 50 ou então o nível de 38,20 desse retrocesso de Fibonacci. Justo onde marcamos esse círculo, que havíamos marcado esse círculo, o elipse antes, chegou a essa zona, perdeu um pouco, pero arrebotado. Então, não há pontos exatos, son é zonas, sí. zonas. Atentos se isso vai bajar ou vai seguir subindo. Se sigue subindo, boa notícia. Caso contrário, ponto de atenção. E por que estou falando que o Nasdaq poderia ter esta continuação bajista? Se vemos o SPX, nós havíamos dibujado na semana passada essa espécie de ombro, cabeça a ombro que Mercedes havia visto e comentado no vídeo que poderia ser uma formação desse tipo. Mm, E que hemos visto, nós marcamos aqui, que nos gusta deixar marcas em los gráficos para comentar na próxima semana, nós deixamos essa marca que podia ser o retângulo, que podia ser um suporte, e de hecho, a zona essa ha funcionado como um suporte, a média de 50 ha ajudado, e estamos agora em um processo de rebote, não? Tal como hemos visto no Nasdaq, não superamos esse nível e tampouco este. Se vemos que as velas chegam a tocar esse nível e empieza a cair, podemos ter um triângulo. E isso, se ativa o triângulo e se perde esse nível que foi suporte, podemos ter mais caídas e revisitar quizás o nível de 7.000 ou esse nível aqui, onde se ha atascado um pouco o índice. Então, temos dois níveis que poderia chegar se forma o ombro, cabeça a ombro. Não está confirmado, está em processo. Lo ideal é que vuelva a testear aqui o máximo e quizás a ser um pullback e subir, não? ujú. Então, isso seria um cenário. E vou deixar dibujado o outro possível cenário, que seria, digamos, um retesteio e nesta parte a ser um pullback e logo realmente romper. Então, esses dois são os cenários. Vou pôr aqui um color verde, não? De Positivismo. positivismo e ver que poderia passar na próxima semana ou nas próximas semanas e se acertamos alguma dessas duas ou se vai ser algo completamente diferente, não sabemos aún, pero esses são os dois cenários que eu agora mesmo estou esperando que ocorra. Lo que vamos a vigilar. Dependendo de lo que passe com o el verde ou el negro, tomamos decisões com os trades, principalmente de curto prazo ou alguma coisa de largo prazo. Pero desde logo estamos nesse momento de já veremos o que vai passar. E isso é o que eu dizia que podia ser uma trampa de cara às próximas 2 semanas. Podemos pensar que aqui está todo alcista, que poderia seguir subindo, e se chega a um determinado ponto e começa a cair, pode pilhar a muita gente desprevenida. Então, sempre há que pensar no pior cenário, pero estar preparado para o bueno também, não? ¿No es al revés? Sí, pero queremos ser positivos. Essa é a cotização de los futuros del petróleo, del crudo ligero, e o que estou vendo é que depois dessa grande subida, nós estamos agora mesmo em um processo de perder essa configuração que me parece uma configuração de retorno que poderíamos ter mais caídas no futuro do petróleo.
Eso es bueno para el mercado y bueno para la inflación. Ujú. Si vemos el Brent, que es el petróleo a nivel mundial, está ahora mismo nesse soporte que havíamos marcado desse retrocesso de Fibonacci, pero lo mais importante é que eu vejo que ha perdido essa linha. Se queremos tocar os mínimos para ser um pouco mais puristas aqui, ha perdido esse mínimo e me parece que é uma figura de reversão. Podemos ter mais barradas aqui. E se vemos Pues hoy. o SOI, que é o WTI, está muito parecido. Então, me parece que o petróleo está perdendo força e poderia ter um pouco mais de barrada. Se vamos a los ETFs, que aqui já não queremos trabalhar com futuros, quem não tem acesso a futuros, se vamos a los ETFs del Brent, por exemplo, está perdendo esses mínimos e podemos ter mais caídas. Eu diria que podemos, com o ETF, podemos chegar a esse nível aqui de 45 del Brent. E se vemos o USO, que é o ETF que sigue o petróleo americano, de igual maneira estamos vendo que está perdendo também essa linha de suporte e poderíamos ter um pouco mais de caídas. Hasta 120 más o menos, ¿no? Sim, eu diria que 120 ou 121, tal como tu has dito. Então são sectores a vigilar e já veremos que poderia passar. Desde logo, são boas notícias para o mercado. Muy bien. Bitcoin. Bitcoin é interessante e a vezes análise técnico realmente clava os pontos precisos, não? Nós havíamos feito esse Fibonacci de barrada que tinha esses pontos e logo hicimos esse outro del rebote. El segundo, que é o que está vigente agora mesmo, vou quitar esse anterior para limpar um pouco o gráfico. El segundo, nós outros, com essa caída, marcamos esse ponto, que seria uma correção de 61,8% de este movimento. O objetivo sigue vigente a 1,47, pero está parando justo aqui e que temos que estar atento. Esse nível e esses são níveis fortes. Se começamos a ter rebotes, aí teríamos que pensar uma volta, pelo menos aquela média de 50 ou a metade do movimento. De momento não está confirmado nem que vai rebotar hacia arriba, nem que vai perder esse nível. Ponto de atenção está em um ponto clave Bitcoin. E nessa carreta, vamos errar marcado. A ver hacia dónde tira. E veremos o que vai passar na próxima semana. E eu não tenho o movimento de hoje neste broker. O que está movendo hoje, que ha cerrado viernes 63.400 e hoje está em 63.800. Está um pouco mais arriba, pero eu não tenho o movimento, pero dejo a caja aqui para ver o que vai passar na próxima semana. Vale. El patito feio da semana me parece que é el oro. El oro não perde a média de 200 desde 200 períodos, desde 21 de setembro de 2023. Venia com uma subida muito forte, logo desse movimento parabólico começou a corrigir e agora mesmo ha perdido a média de 200. Está em um processo de rebote, vamos ver se chega a esta linha de tendência barrista e se vai ter força para rebotar ou romper a linha, não? Então, aqui, pero me parece que está em digamos, em um setor interessante e eu esperaria o nível de 360 ou a volta a 400, que foi esses pontos que funcionaram como suporte.
Temos o 387 que está justo parado agora, que está servindo um pouco como resistência, porque ha sido resistência antes, pero quando caiu passou de frente, não ha parado. Veremos se esse nível de 387 vai ter a mesma força e manter o preço a la baja. Pero desde luego, uma correção importante, e se ponemos desde que começou o movimento hasta donde ha llegado, nosotros ya hemos tenido una corrección de 61,8%. Essa zona tendria que ser uma zona de rebote. Se não rebotamos aqui, efetivamente buscaremos o 360. Desde logo, o ouro não estamos fazendo nada porque está em um momento de indecisão. E se vemos La Plata um patrão muito similar, ha rebotado de novo a média de 200, pero já veremos se vai ter força para subir ou vamos ter rebote hacia abaixo. Sí. Então, atentos a esses dois. Apesar de haver comentado que poderia ser uma trampa esse ombro, cabeça a ombro, tanto no Nasdaq como no SPX, eu creio que o mercado como um todo está mais forte de lo que podemos pensar. E isso eu queria mostrar. Se comparamos, por exemplo, o Nasdaq, vemos que o Nasdaq está formando essa figura que poderia ser um ombro, cabeça a ombro, ou um doble suelo aqui tentando superar, não? Correcto. Pero se vemos o Nasdaq de igual ponderação, está aqui superando já esse nível que teníamos antes, que supostamente do ombro esquerdo do Nasdaq, está superando, está mostrando um pouco mais de força. Ou seja, as ações dentro do Nasdaq, há mais ações subindo que caindo. E qual é o problema do Nasdaq? O Nasdaq depende muito das Mag 7. As Mag 7 estão agora mesmo digamos, de capa caída, não? Sí, Está en esas ese sí que han Fibonacci. hecho un doble Voy a, techo y se han ido abajo. voy a limpiar um pouco esse gráfico. Está, de momento, tentando rebotar, como no melhor de los casos, na média de 200. Então, se o Nasdaq, que tem muitas dessas empresas empurrando hacia abaixo, hemos visto que o Nasdaq de igual ponderação está tendo um pouco mais de força. Pero se vemos o SPX, podemos mostrar o SPY. Se vemos o SPY, que está em um processo similar ao Nasdaq, e comparamos com o RSP, que é de igual ponderação, este ha marcado um máximo o viernes passado. Mostra que dentro do índice está com força. Não só as grandes empresas estão subindo aqui. No, de hecho, las grandes empresas, yo creo así a grandes rasgos, son ahora mismo las que menos están subiendo. Claro, eso lo hemos visto en el Por eso. Está habiendo una rotación, se están saliendo el dinero de las grandes empresas yéndose al resto, ¿no? Por lo menos a las que tienen mayor potencial dentro del resto. No todas las grandes empresas están cayendo, pero sí que como que la gente empieza a ser ya selectiva, ¿no? No cualquiera de las magníficas sirve. Exacto. Entonces vemos que dentro de los sectores, de los índices, hay sectores que podrían estar bien. Y vamos a hablar ahora de sectores que estão bem, pero empezar com os que estão mal para estar atentos. Vale. Por exemplo, se vemos nessa coluna, se eu pongo aquilo que ha subido e barrado na semana, me chama a atenção que o sistema, o ETF de software, ha caído muito, está tocando na média de 50, está em um ponto interessante, que é onde ha sido resistência, pode que funcione como suporte. Eu estaria atento a um rebote aqui, operações de curto prazo. Pero, sí, no, iba a decir que es que Microsoft está cayendo mucho. Exatamente. Dentro desse índice está Microsoft, e Microsoft está pior que o índice porque ha perdido, digamos, esse nível e ha caído
Es difícil ver Microsoft cayendo tantos días seguidos, ¿no? Alguien gordo está saliendo de ahí. Claro, O mucha gente está saliendo de ahí, mucho inversor está saliendo de ahí. pero por outro lado, dentro desse sector, temos empresas que quizás algunos ya han escuchado. Bueno, es que Marvel la están pumpeando, cariño, no me lo compares. Sí, pero al final las pompeadas por algún motivo son, ¿no? Entonces, el sector de IGV está mal, pero se puede encontrar algunas interesantes dentro. E logo vendo as outras interessantes, me chama a atenção o sector de rates. Mira, rompió el megáfono hacia arriba. Exatamente, isso eu ia mostrar. A Roto está buscando o máximo aqui. E na semana passada nós outros comentamos sobre Simon Property. Não comentamos Sí. isso, não? Simon Si no fue Property, aquí, fue en nuestra newsletter, porque a exato. veces me hago un lío ya. Simon Property, que está subindo. Nós outros havíamos posto esse Fibonacci. Ha logrado o primeiro objetivo para uma inversão de curto prazo. Então, aqui poderia ser já uma venda parcial, aunque o objetivo principal está aqui em 200%, que é a subida de tudo isso. Que quero mostrar com isso? Como hemos falado de Simon Property, dentro do setor, podemos ter ações que estejam formando um patrão parecido e está, digamos, nesse nível aqui, Un poco rezagada. um pouco rezagada. Por exemplo, esta, Prologis. O gráfico me parece alcista. Estamos rompendo esses níveis que estão marcados aqui, esses dois. Viernes ha hecho um máximo e podemos fazer uma extensão de Fibonacci. Está logrando já o primeiro objetivo, pero temos 100% e 161. Então, os próximos objetivos para esta ação, que siga em tendência alcista, 155, 161 e 165. Vale, Vale? la apuntamos. Outro sector que me está chamando a atenção é o sector de tecnologia, que é muito correlacionado com o Nasdaq e aqui está formando um patrão similar ao Nasdaq de igual ponderação, que ha roto esse nível, não? Então, pelo menos aqui estamos fazendo máximos e mínimos ascendentes. Veremos se vai ter força para seguir subindo. Dentro do sector de tecnologia, há empresas boas que se pode mirar aqui com detalhe. E semicondutores, algo parecido, ha roto esse nível que temos, está tentando volver a máximo. Então, o Nasdaq, apesar de não ter muita força, porque depende muito das Mag 7, vemos que semicondutores e tecnologia, que não são hardware e software, alguns estão empurrando hacia arriba. Podemos ter, digamos, boas notícias aqui. E para falar de algumas empresas, antes de falar das empresas que eu he visto, queria falar de SpaceX. Venga. A ver o que ha passado com SpaceX. Esse é o gráfico da primeira vela que começou a cotizar SpaceX. Pero SpaceX, temos que ter claro que começou a cotizar em 135. Então, aqui foi o primeiro ponto de partida da ação. A ação ha subido todo isso e logo chegou ao máximo que Mercedes havia comentado, ao redor de 176 e terminou o dia com 160. Esse movimento é solo intradia, não está after hour. Ha subido 23,59% no primeiro dia, o que parece bem. Se miramos o que havíamos comentado no gráfico intradia, aqui nos dá um pouco mais de contexto do que ha passado durante o dia.
começou a cotizar aqui em 135, aberto com esse gap, não? Logo seguiu subindo. Pero, se vemos aqui a partir das 20 horas, horário espanhol, observamos que começou a entrar em uma tendência barrista de intradia, essa é uma tendência muito curta, e ha perdido os mínimos. Começamos a ter essas linhas marrentas que vai mostrando que está perdendo o mínimo. Al início do dia, tínhamos as linhas azules que estava superando máximos. Que eu esperaria para a próxima semana? Temos que trabalhar aqui com o conceito de rango de preços. Eu estaria atento à ruptura de um desses dois níveis, o 175 e o 150 aproximadamente. Se o preço rompe o 175, podemos ter mais subidas, mas se perde o 150, poderia generar um pouco de estresse. Então, apesar de ser só um dia, é só para quem quer arriesgar muito. Sí. Não sei se haremos algo aqui, pero agora mesmo tendência de muito curto prazo bajista. Veremos se vai superar o 165 e logo o 175. Você pode fazer day trading aqui, porque não é o motivo desses vídeos, pero é o que ha passado com o SpaceX. Eu creio que se for um cassino para apostar, eu apostaria que tentaria superar o 175, pelo menos alguns dias mais. Pero já veremos o que vai passar. Isso nadie sabe e é uma aposta. Sí, esto ya es para la diversión, como dicen, Exactamente. for fun, ¿no? Bem, isso era o que eu queria comentar de SpaceX. Há que esperar um pouco mais, porque as IPOs, as IPOs, normalmente tem um período que sube, logo um período de consolidação e depois uma subida. Isso pode tardar meses, não são dias. Entonces, No, y ya depende efectivamente de cómo esté ya trabajando la empresa, cómo salgan los resultados y que demuestre un poco su valía, ¿no? Claro, pero a nível técnico, devemos estar atento a esse movimento que pode durar dias ou meses e quando rompa por aqui é quando realmente se invierte em IPOs, antes, ou IPOs, não? Antes há muito riesgo, é especulação pura e dura. Bem. Que ha sido muy divertido esta semana ver a personas inversores que de normal tienen sistemas muy tradicionales de inversión, pero que se han lanzado a la aventura de especular. Exactamente. Porque bueno, al final dices, oye, le meto ahí, compro un par de acciones que no me voy a arruinar y mira, si suena la flauta y me llevo un dinerito, pues... Por intentar levar um dinerito, agora miramos algumas ações que eu he visto. Temos esta Anchor. Não suelo operar muito com essa, pero tem um volume considerável, quase 5 milhões em promédio de ações, e que me está gostando desta empresa, ou desta ação. Está rompendo esse nível, essa bandeira, não? Essa bandeira de 79, depois de haver hecho, o que Mercedes ha dicho, essa bandeira. Normalmente, quando passa isso, nós o que temos que fazer é qual foi o movimento anterior até o mínimo aqui e quais são os objetivos que podemos buscar. Eu espero essa ação que ligue a 87 e logo a 102. Então, estaria atento a esses dois níveis e essa ação está dentro do ETF IGV. Por isso, há coisas interessantes. Outra que me chamou a atenção é Lattice Semicondutores. Dentro do setor de semicondutores, está formando um pullback aqui, depois de chegar quase a esse nível que foi máximo, ha funcionado como suporte em 128,
poderíamos ter mais subidas em LSCC. Porque as outras, por exemplo, a MAT está muito extendida, LAN Research está muito extendida, Intel nós vendimos puts viernes, Intel está ahí también rompiendo está una bandera. está rompendo, digamos, essa bandeira. E eu creio que Si rompe máximos. tem potencial também. mm, Nvidia, eu creio que está um pouco rezagada por debaixo da média Nvidia es de las que se ha complicado un se ha poco. complicado um pouco. Vemos Micron Está está peleando. peleando e as de memória junto com Micron estão começando a subir outra vez. Eu vejo que todo o setor está aún muito forte. mm, E há empresas que estão um pouco rezagadas, quem quer fazer algo. Pero desde logo, estas que estão rompendo o máximo, poderia seguir subindo muito. E outro sector que me chama a atenção é o sector de financeiro, que ha formado uma espécie de cup and handle e está superando justo esse nível aqui. Em função disso, nós vemos que há empresas dentro do setor que me parecem interessantes. Por exemplo, nós estamos invertidos em Citigroup, não? Pero junto com C temos Goldman Sachs que está subindo, pero já han superado esses máximos e está na hora em um processo de parada. Uma empresa que é bastante boa, me parece uma impressão, está um pouco rezagado e tem potencial, de meu ponto de vista, é JP Morgan. JP Morgan ha hecho esse movimento, está agora no processo tentando romper essa resistência e não só isso. Vem de uma subida muito forte e ha estado em um rango de consolidação alguns meses, desde outubro do ano passado aproximadamente esta hora, e sigue com a tendência alcista, a média de 50, tentando superar a de 200. A de 200 não se ha posto mirando hacia abaixo em nenhum momento. Creio que podemos ter boas notícias com JP Morgan. E se rompe esse 335, temos um potencial al alza. Se ponemos digamos, este rango e hacemos uma cópia, poderia ser o próximo objetivo de Goldman Sachs, chegar a 387, que é quem opera por objetivo, por rango de movimento, poderia 387 ser a próxima parada, desde que rompa o 335. Nós viernes entramos com uma parte da posição, não é a posição completa, e esperamos que siga subindo. Se perde a média de 200, a tese se queda invalidada e salimos da posição. Pero queremos formar uma posição um pouco mais de largo prazo, aproveitando essa tendência, a tendência, digamos, semanal, tratando de rebotar aqui na média de 50 semanal, que poderia ser uma boa notícia. E não só isso que me chamou a atenção. Se ponemos aqui as Bollingers e o Kelton Channel, e no gráfico semanal, nós vemos que está dentro, o Bollinger está dentro do Kelton Channel, e isto é um squeeze de volatilidade. Se realmente supera esses níveis, podemos ter uma subida importante dentro com esse ativo, não? Bueno, pues a ver si lo E, cumple. e essas são as empresas que eu he visto, que eu creio que vale a pena seguir vendo. Dentro do setor de financeiro,
veo que há empresas que seguem subindo, há empresas que estão começando a dar sinais de fortaleza, e eu estaria atento a essas empresas. Vendo o panorama, eu creio que estamos em um ponto importante de los índices. Podia estar formando esse ombro, cabeça a ombro, pero logo vendo sector de semicondutores, sector de tecnologia, algumas ações de software e os outros sectores como financeiro que pesa e outros mais, há força dentro de los índices empurrando hacia arriba. Então, atentos essa semana, quizás la semana seguinte, podemos ter uma definição que poderia ser muito boa. Então, eu sigo alcista, pero atento, não? Atento. E vemos que Sí. há empresas que Por eso, vale a pena estar yo creo que atentos. estamos viendo que el dinero se está moviendo, pero no está saliendo del mercado. Entonces, mientras no salga del mercado, es porque se está redirigiendo a otros valores, ¿no? Sim, Y el tema es identificar qué valores son esos o qué sectores. Y que el índice se siga empujando, o por lo menos que no caiga. sim, não, e normalmente quando há um mercado barrista, cai tudo. Por Estamos eso. vendo que não está caindo, cai alguns setores, que é lo normal. E eu não mostrei aqui, pero a linha de avanço e declínio sigue subindo, mostra que o mercado tem Potencial, potencial. fuerza. Então, de momento, eu sigo alcista. Muy bien, pues seguimos optimistas. Está bien que de vez en cuando haya movimiento porque así pues se pueden hacer cositas Claro, en el corto plazo, ¿no? Que también es una parte de lo que alimenta al resto de la cartera. Y en las correcciones pues sigue habiendo inversores que aprovechan para comprar. Entonces pues de momento optimismo de cara al verano, ¿no? exactamente. Muy bien, pues estaremos atentos a ver si mañana finalmente firman o no firman ese acuerdo que haga que el estrecho de Hormuz se abra libremente y el petróleo fluya, porque eso también puede mejorar mucho el aspecto macroeconómico, los precios del petróleo y mejorar la economía en general. Y bueno, pues eso iremos viendo cómo evoluciona la cosa. Muy bien. Si te ha gustado el vídeo, te agradecemos muchísimo que le des like. Si quieres dejar un comentario, bienvenido sea. Y como siempre, te esperamos en el próximo vídeo. Hasta luego y hasta el próximo vídeo. Chao.